Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Sou o pastor Ézio Cortado Sardinha, da Igreja Metodista Central Nova Friburgo, e é um prazer estar com você hoje, sábado, 22 de fevereiro, sábado da sexta semana do Tempo Comum. Que o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe no nome de Jesus. Estou gravando esse vídeo porque hoje nós temos na nossa igreja o nosso retiro Restaurados. Nós começamos 6h30 da manhã na igreja, 7h30 começa o retiro, vai até 2 horas da tarde. Então já estamos lá para a honra e glória do Senhor, trabalhando e abençoando as pessoas. E você está comigo aqui no Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Você que está pela primeira vez nesse canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, que você tenha um dia maravilhoso, dia 22 de fevereiro, sábado da sexta semana do Tempo Comum. Amanhã é o domingo da sétima semana, é o sétimo domingo do Tempo Comum. E hoje, então, é sábado da sexta semana do Tempo Comum. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Pai, muito obrigado pelo Teu Evangelho, pela Tua graça, pela Tua vida na nossa vida. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos pelo Teu grande amor. Continue conosco, Pai, nos abençoando, nos fortalecendo, nos guiando, nos dando a Tua vida na nossa vida. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ao Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é a transfiguração do Senhor. Marcos 9, do 2 ao 13. No versículo 1 diz que tinha pessoas que não iriam passar sem antes ver a glória. E agora ele leva Pedro, Tiago e João para ver o antegozo da ressurreição e da vinda de Cristo, que é a transfiguração. Lá no Mosteiro Terra Santa, tem uma linda capela que estamos construindo, é a capela da transfiguração do Senhor Jesus. Não é? Em homenagem a esse carisma da transfiguração, essa graça da transfiguração de Jesus. Então vamos ler Marcos 9, do 2 ao 13. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceram Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, escute o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitado dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos estar orando. Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra, pela Tua palavra que sempre vem aos nossos corações, trazendo vida, libertação, salvação. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.
Querido, a transfiguração do Senhor, nós vamos ler no dia da transfiguração, que é dia 6 de agosto, e vamos ler também no segundo domingo da Quaresma. A gente lê a transfiguração do Senhor. Porque a transfiguração do Senhor é o antegozo da ressurreição e da segunda vinda de Cristo. Jesus ali ele aparece, não é? Como na ressurreição ou como na sua segunda vinda. Então, a transfiguração é muito forte. Hoje nós temos em Israel o Monte Tabor, que a tradição do quarto século aponta como local da transfiguração do Senhor. Eu já fui algumas vezes nesse Monte Tabor. Lá tem uma linda igreja, são duas igrejas. Uma igreja ortodoxa grega, que lembra Elias, e uma igreja latina, que é a igreja da transfiguração, feita pelo arquiteto, desenhada pelo arquiteto Antônio Barluzzi, que era um franciscano secular da primeira metade do século XX, não é? Mas baseado em restos de igrejas do quarto século. Então, um lugar muito lindo, muito gostoso. Hoje, no Monte Tabor, tem um centro de recuperação para jovens que querem se recuperar de drogas, né? Muito bom. O que nós vemos aqui nesse texto é interessante. Primeiro, é a transfiguração em si. Olha o versículo 2. 6 dias depois, Jesus toma Pedro, Tiago e João e os levou em particular e a sós. Olha a ênfase, particular e a sós, a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. Essa palavra transfigurado aparece 4 vezes no Novo Testamento grego e uma vez aqui em Marcos, significa transformar, com uma metamorfose, quando uma lagarta se transforma em borboleta. Foi transformado diante dele. Transfigurar no original grego é transformar. Ele foi transformado diante deles. E aí o Marcos descreve, como Pedro lhe disse, O evangelho de Marcos é o evangelho petrino. Então ele descreve como o Pedro lhe disse, como ele viu. As suas roupas se tornaram resplandecentes. Essa palavra resplandecente, que Marcos usa uma única vez e só aparece uma única vez no Novo Testamento, é uma palavra rara, significa reluzir, brilhar. É uma palavra usada para descrever superfície polidas. Já viu quando vão polir uma pedra, um metal e fica brilhando, reluzindo? Essa palavra significa isso. A roupa de Jesus se tornaram resplandecente, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro do mundo poderia alvejar. Eles alvejavam com nítrio, na época, com nítrio. Nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. Ou seja, Jesus, ele é transfigurado. Na realidade, amado, Jesus entra na glória, entra na dimensão espiritual. Tiago, Pedro e João, eles vão ver Jesus na sua glória. Por isso há uma relação com a ressurreição e com a segunda vinda de Cristo. Se você perceber esse Jesus lindo da transfiguração e o João descrito no Apocalipse, logo ali no capítulo 1 e 2, você vai perceber que é o mesmo. Cabelos brancos, olhos de fogo, ou seja, resplandecente, brilhante. Jesus, ele se transforma, o corpo está assim, ele entra na glória do Pai e ele se transforma. É o Jesus transfigurado. Pedro está em crise, Pedro
quando ouve Jesus falar do sacrifício, ele repreende Jesus e Jesus fala: reda Satanás. Pedro precisava ter uma experiência mais forte com Cristo. Jesus então leva Pedro para o monte para que Pedro pudesse ter essa experiência, não é, do Jesus transfigurado. Muitas das vezes nós só conhecemos o Jesus histórico, mas a gente tem que ter também uma experiência pessoal com Jesus. Jesus aparece para você, se manifesta a você, você percebe a presença de Jesus na sua casa, no culto da igreja, na Eucaristia, na ceia do Senhor. Você percebe a presença real de Cristo na sua vida. E quando Jesus transfigurado aparece, ele transfigura a nossa vida que desce do monte transfigurada. Coisa linda, amado. Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus com o Pai. A sua natureza é divina, assim como a natureza do Pai. E ali, com o corpo transfigurado, ele revela a sua deidade, a sua divindade. Louvado seja o nome de Jesus. Que lindo é o Jesus transfigurado. Segundo, nós vemos Elias e Moisés. No capítulo 4, apareceram Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Essa palavra falando aparece 6 vezes no Novo Testamento grego e uma vez em Marcos, significa conversar junto. Alguém diz assim: olha, o Elias e Moisés vieram na terra, aí ó, os espíritos vindo na terra falando. Não, eles não vieram na terra. Jesus que foi para o céu na dimensão celestial. Todos os mortos em Cristo não ficam dormindo no pó da terra, eles ficam no céu. Se Elias e Moisés estivessem no pó da terra, né, Moisés morreu, o Elias foi levado vivo ao céu. Mas se Moisés estivesse no pó da terra, ele não teria aparecido conversando com Jesus. Então a pessoa que morre já está no céu, esperando a ressurreição dos mortos. Lucas diz que eles estão conversando com relação ao que vai acontecer na Semana Santa. Estão conversando sobre tudo o que vai acontecer lá na Semana Santa. Então Jesus vai para o céu em glória, né? O corpo dele daquela forma, é a forma como Jesus está no céu, resplandecente. E ele vê Elias e Moisés falando. Bruno Varriani, um teólogo franciscano, ele diz que o Monte Tabor é um monte teológico, porque Elias representa os profetas e Moisés representa a lei. Ou seja, Elias e Moisés falam do Antigo Testamento. É o Antigo Testamento corroborando com a morte de Jesus e com a sua ressurreição. A Semana Santa, a dor da Sexta-feira Santa, a alegria da ressurreição do domingo, tudo está no Antigo Testamento. Então Moisés e Elias, representando os profetas e a Torá, eles estão no céu falando com Jesus sobre aquilo que iria acontecer. Para Pedro é a palavra do Antigo Testamento, as sagradas escrituras dizendo: Jesus terá que morrer e ressuscitar. O que Pedro não aceitou. Agora é o próprio Elias e Moisés conversando. Coisa linda, né? Quando você chega lá no Monte Tabor, na Igreja Latina, ela tem uma capela à esquerda e uma capela à direita. Uma lembrando a tenda de Moisés, outra tenda de Elias. E lá no altar, ele fez um mosaico lindo, lindo,
de Jesus transfigurado. Querido, nós temos esse Jesus lindo e transfigurado dentro do nosso coração. Glória a Deus. Então nós vemos a transfiguração, vemos aqui o Elias e Moisés aparecendo e vemos a atitude de Pedro, olha o 5 e o 6. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Palavra que aparece 20 vezes no Novo Testamento e uma vez em Marcos, são as cabanas. Açucar. Lembra da festa dos tabernáculos? Uma cabana assim que ele queria fazer. Olha, Elias e Moisés estavam falando com Jesus. Então, mestre, bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles apavorados. Uma palavra que aparece 2 vezes no Novo Testamento grego, sendo uma vez aqui, significa aterrorizado. Eles estavam morrendo de medo, com muito medo, mas muito medo mesmo. Estavam aterrorizados. E aí Pedro dizia: Senhor, como é bom estar aqui. Vamos fazer uma tenda para Moisés, para Elias, para o Senhor. Ele nem pensa em tenda para ele, para Tiago e João, não. É para Jesus, para Moisés e Elias. É Pedro querendo honrar Jesus e também honrar Moisés e Elias. Lembra Paulo dizendo: honre homens como estes. Ele queria honrar Pedro, ele queria honrar Moisés, queria honrar Elias e honrar o Senhor Jesus. Ele não sabia o que ia falar e estava apavorado. E ao invés de ficar quietinho, né? Muitas vezes a gente apavorado fala o que não deve, profetiza até maldições na área de estar apavorado na hora, né? Então Pedro ali apavorado, ele acaba dando uma sugestão estranha, né? Logicamente com bom desejo, com bom coração, querendo honrar Elias, Moisés e Jesus. Os apóstolos, Pedro, Tiago e João, eles ficam apavorados. Amado, eles nunca viram Jesus assim. Mas já viram até Jesus andando sobre as águas, mas o corpo de Jesus em luz, na glória. Moisés e Elias, como é que eles sabiam que era Moisés e Elias, né? Por revelação. Moisés e Elias ali falando com eles, ficam apavorados. Então nós vemos o Jesus transfigurado, o Elias e Moisés conversando, o pavor dos apóstolos. Nós vemos também aqui a presença do Pai. 7. A seguir veio uma nuvem que os envolveu. Essa palavra envolver, que aparece 5 vezes no Novo Testamento grego e uma vez aqui, é fazer sombra. Uma nuvem que os envolveu, que fez sombra. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. Escute o que ele diz. Por que o Pai disse isso? O Pai nada diz. O Pai diz que deve-se escutar o Filho. Porque quando o Filho fala, é o Pai falando. Por que o Pai disse isso? Porque quando Jesus diz, lá em Cesareia de Filipe, que ele iria padecer, ser rejeitado, sofrer, morrer e ressuscitar, Pedro não ouviu Jesus. Ele repreende Jesus e é chamado de Satanás, arreda Satanás. Você não cogita as coisas de Deus e sim as dos homens. Pedro está em crise. Ele não ouve Jesus. Agora o Pai diz assim: olha, este aí que vocês estão vendo, transfigurado, é o meu filho amado, o único filho do Pai, filho unigênito.
é o meu filho amado, a ele escutai. Lembra da frase de Maria, mãe de Jesus, lá em Caná da Galileia? Fazei tudo o que ele vos disser. Agora você tem o Pai aqui no Monte da Transfiguração, dizendo assim, este é meu filho amado, a ele ouvir. Ouve o que ele está ensinando. Escuta direitinho o que ele está falando. É o Pai que está nessa situação ali falando. No meio da nuvem aparece uma nuvem, a nuvem lança sombra sobre todo mundo e da nuvem sai essa voz. O Pai vem, a voz do Pai vem dentro da nuvem e diz, este é meu filho amado, a ele escutai. Amado, quando nós escutamos o Evangelho, quando nós escutamos Jesus, nós somos abençoados. Você tem que escutar Jesus, tem que permanecer com Jesus. A ele escutai. Então nós vemos a transfiguração, vemos a aparição de Elias e Moisés, vemos a atitude de Pedro e dos apóstolos e vemos a presença do Pai através da sua voz e da nuvem. Aí, quando tudo termina, eles estão descendo do monte e Jesus dá uma ordem. Olha o 8 e o 10. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitar dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, não falaram para ninguém, perguntando uns aos outros o que seria ser ressuscitado dos mortos. Eles não esperavam a morte de Jesus nem a sua ressurreição. E Jesus tinha acabado de falar, olha, eu vou morrer e vou ressuscitar. Eles falam, o que é ressuscitar dos mortos? Estou entendendo, ele vai morrer? Não. É difícil entender. Eles demoraram muito para assimilar. Eles até saem perguntando, o que é ressuscitar dentre os mortos? Eles sabiam o que era ressuscitar, mas eles estão perguntando o que Jesus quer dizer com isso. Nós também muitas vezes somos assim, né? Lerdos para aprender. Nós. Que Jesus tenha misericórdia de nós, né? E aí eles perguntam sobre Elias. Parece que eles mudam de assunto, não é? Lá no 11 e o 13, Então perguntaram a Jesus, por que os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Malaquias diz que Elias viria, né? Antes. E converteria os corações dos pais aos filhos. Jesus respondeu, Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Como então está escrito que o Filho do Homem, que sofrerá muito, como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado? Ora, se Elias vai vir restaurar todas as coisas, como é que a palavra diz que o Filho do Homem vai ser desprezado? Ou seja, Jesus está dizendo, o que os escribas estão falando está errado. Aí Jesus vai mostrar que Elias já veio, olha, versículo 11, eu porém vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. Essa palavra no grego aparece só uma vez aqui em Marcos, significa considerar como nada, desprezaram. Ou seja, Elias já veio e desprezaram, não é? E fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Então, amados irmãos e irmãs, Elias aqui é o João Batista, né? Que veio antes preparar o caminho. Amados, fica com Jesus transfigurado. O Jesus que transfigura a nossa vida. O Jesus que está no céu. Ele verdadeiramente morreu. Ele verdadeiramente ressuscitou. Talvez hoje Ele quer levar você a sós para ter um encontro com Ele em oração. Talvez hoje você vai perceber Jesus, a presença dEle na sua vida como nunca você percebeu.
E aí você será transfigurado e transformado. Senhor, transforma a minha vida. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado pela tua transfiguração. Transfigura e salva a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua proteção. E te agradecemos por essa palavra tão linda que o Senhor fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amado, hoje é sábado, nós estamos no encontro Restaurados e amanhã é o Santo Domingo. O culto amanhã é transmitido às 10 horas da manhã, é o 7º domingo do tempo comum, e às 18 horas o culto de celebração também transmitido aqui pelo meu canal no YouTube. Serão 2 momentos tremendos e impactantes. Sejam bem-vindos e bem-vindas, nos acompanhe aqui no canal. Você que está em Friburgo, venha estar com a gente presencialmente. Vai ser uma alegria estar com você na igreja do Senhor. Amém? Vamos então orar pela nossa família, orar pelos enfermos, orar pela nossa vida financeira, orar pela igreja e pelo mundo que sofre. Pai, muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Nós oramos, ó Pai, pelo mundo que sofre. Nós oramos pela tua igreja, Senhor. Oramos pela nossa vida financeira. Coloco diante de Ti o concurso do Estevão, a necessidade do meu irmão, da minha irmã. Abre portas, Pai. Coloco os enfermos diante de Ti, para que sejam curados, Pai. E oro pela nossa Santa Família. Eu oro a oração, o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Com Jesus é só vitória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O meu Pai é maior do que tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tenha um sábado santo e bom. O Senhor te abençoe em nome de Jesus.